Hoje vamos falar aqui de um caso complicado e que deve servir de alerta para os papais e para as mamães. Pois é, também o direito também traz notícias de utilidade pública. O que estou falando? Veja essa notícia aqui. Justiça determina a indenização a jovem que perdeu testículo por erro médico. Pois bem, um caso lá de Passos, em Minas Gerais, e me chamou a atenção por quê? Porque atuei num caso aqui exatamente igual. E depois de estudar tanto, vi que, na realidade, o que eu achava que era uma exceção, na realidade é uma constante aí nos hospitais, nas unidades de saúde. O que é o caso e que eu quero que sirva de alerta também para os papais e para as mamães? Aí, esse jovem de 15 anos se dirigiu a uma unidade de saúde lá na cidade de Passos, se queixando de dores abdominais, dores no testículo, náusea e vômitos. O médico o atende e faz o diagnóstico de que ele estaria com uma mera infecção urinária. Dá medicamentos e o libera. Pois bem, esse quadro de saúde piora, agrava e posteriormente se descobre que ele estava com a chamada torção testicular. E essa torção testicular, ela tem que ser diagnosticada em menos de 24 horas. Tá? Se ela não for diagnosticada em menos de 24 horas, ocorre a perda do membro, perda do testículo de 1 ou até 2, enfim, dependendo do tamanho da torção testicular. E por isso, então, que nesse caso, aqui o médico foi condenado, e no caso que atuei, o médico também tinha sido condenado, por não ter diagnosticado adequadamente, corretamente, no tempo devido, a chamada torção testicular. Como nesse caso de Passos e também naquele caso que atuei, aqui o médico havia descartado e na verdade, nem levantado a hipótese de que houvesse a chamada torção testicular. Enfim, ocorreu o agravamento do estado de saúde da criança, do adolescente, e no caso lá que atuei aqui também, houve a condenação do médico por um erro médico. Então aqui, nesse caso que estou relatando para vocês, aqui noticiado pelo Conjur, que a Justiça determina a indenização, o menino foi indenizado em R$25 mil a título de danos morais e mais R$15 mil a título de danos estéticos, porque o médico não diagnosticou corretamente essa chamada torção testicular. Eu digo que lá, quando fui sustentar, tive todo um cuidado, porque eu estava trabalhando para o plano de saúde que tinha atendido, pelo qual o médico tinha atendido uma paciente, era um problema, como sustentar naquele caso, como defender a conduta do médico. Pois bem, fiz meu trabalho, enfim, o plano continuou condenado, mas aqui é espaço para uma outra discussão depois com vocês, de falar para os advogados como atuar em casos de extrema complexidade, de extrema sensibilidade. Pois bem, mas o que eu queria só falar para vocês é isso. Justiça determinando a indenização, papai e mamãe fiquem sempre atentos, e às vezes, se o seu filho se queixar aí de um problema no testículo, problema na região abdominal, um problema de náusea e vômitos, não questione o médico se ele não está com a chamada torção testicular, e tem que ser resolvido em menos de 24 horas, segundo boa literatura médica, e se os médicos estiverem aí me acompanhando, eles que confirmem ou desconfirmem essa minha afirmação, ok? Um grande abraço, até a próxima.